Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos mostrar a aula de condutores e isolantes. Então preste atenção aí, assista essa aula, porque vai ser importante no caso para vocês responderem a atividade da semana que vem, tá bom? Então preste atenção aí que vai muitas dúvidas que você tiver, pode ser que nosso vídeo pode tirar suas dúvidas, tá bom? Então até mais e vamos continuar, tá bom? Tchau! Continuar falando sobre condutores isolantes, né? A gente começou a falar sobre os átomos, a construção da matéria, né? E nós vamos hoje continuar, né, no caso, falar sobre o que são condutores isolantes, tá? Para vocês, tá bom? Então, assim, os átomos geralmente trocam elétrons. Por quê? Porque o elétron está bem distante do núcleo e ele tem essa capacidade. Uma das formas de trocar elétron com outro átomo, ou seja, ele sair da sua camada e ir para outra, é, por exemplo, letrização por atrito. É quando você esfrega, por exemplo, você vai pegar um exemplo, um vidro, né? Um vidro, e vai esfregar, né? Vou colocar aqui a lã, tá? Quando você esfregar o vidro com a lã, o que vai acontecer, né? O vidro, ele vai ficar com cargas elétricas. Ele vai ficar eletrizado, o vidro. Vou colocar aqui o vidro. Então o vidro fica com cargas elétricas positivas, tá? E a lã, no caso a lã, ela fica com cargas elétricas negativas. Então, por que acontece isso? Porque o vidro tem a tendência de perder mais facilmente o seu elétron para a lã. Ou seja, se ele perder seus elétrons, os 3 elétrons que ele perder, né? Ou 4 elétrons também pode ser, né? 4 elétrons. Essa lã vai receber esses 4 elétrons, ou seja, vai ter a mesma quantidade, tá? E os corpos, então, eles ficam o quê? Um termo chamado eletrizados, tá? Não é porque eletrizado é quando tem elétron, ele pode estar eletrizado positivamente também, ou seja, são corpos carregados, eletrizados, tudo bem? Então, tudo que tem átomo, né, tem elétrons, tudo bem? Agora, outra coisa importante vocês saberem é que tudo isso envolve uma medida de carga elétrica, ou seja, quando um corpo, ele adquire ou recebe, né, carga elétrica. Carga elétrica, tá? Recebe carga elétrica. E essa quantidade de carga, né, que recebe, né, a gente usa o termo, né, nome, né, o nome que a gente vai usar, né, no caso, a gente vai usar que é um Qzão, você pode usar esse termo, ou Qzinho. O que significa esse Qzão, Qzinho? Significa quantidade de carga elétrica. E a quantidade é igual, tá? Como eu falei do vidro e da lã, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carga positiva, eu vou ter 1, 2, 3, 4 carga negativa, tá? Então a quantidade que um corpo recebe e outro adquire cargas elétricas é igual, tudo bem? Agora, um termo interessante falar agora, que a gente vai falar, é sobre a série triboelétrica, né? O que quer dizer série triboelétrica? Será que é uma tribo indígena? Né? Não, né? O nome é igual, mas não é não. Tribo quer dizer atritar, tá bom? Atritar, ou seja, os corpos se eletrizam, né? E aí adquirem carga elétrica, a gente acabou de falar, porque tudo que é átomo tem elétron, né? Uns mais, outros menos, para liberar seus elétrons, mas é uma série. O que significa essa série? São substâncias que são distribuídas de acordo com o seu sinal da carga. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou colocar uma série, tá, de triboelétrica, as principais, tá? Não vou colocar todas, mas, por exemplo, eu tenho o vidro da série, é o primeiro. Eu vou explicar como que funciona isso. Depois eu tenho a lã, né? Depois eu tenho aqui a pele de carneiro.
Depois eu tenho de carneiro, ovelha, tá? É a mesma coisa. Depois eu tenho a seda. Depois eu tenho a seda. Depois eu tenho o algodão. O algodão. Depois eu tenho o ebonite. Ebonite é um material negro, escuro e duro, tá? Feito da vulcanização da borracha. É um material muito bonito, tá bom? E depois eu tenho o enxofre, tá? Então assim, como que funciona essa série, né? Então a gente acabou de dar o exemplo do vidro com a lã, né? Se eu esfregasse o vidro na lã, o que ia acontecer? O vidro ia ficar com uma carga positiva e a lã com uma carga negativa. Se eu esfregar, por exemplo, o vidro na pele de carneiro, a mesma coisa. O vidro vai ficar positivo e a pele de carneiro fica negativa. Então, sempre os que estão entre os primeiros aqui nessa série, né? Por exemplo, o vidro é o primeiro aqui da série, né? Ele possui, como fala, nessa série são séries que são distribuídas de acordo com o sinal da carga. Então, ele aqui vai ter carga positiva e esse negativa. Agora você fala assim, Bruno, e se eu fizer, por exemplo, da lã, né, com a pele de carneiro? Aí a lã vai ter carga positiva e a pele de carneiro negativa. Sempre o que está na frente vai ter a carga negativa ao atritar, tá? Então, se eu pegar lá, por exemplo, a seda em relação a ebonite, também, ele vai ter uma carga positiva, tá? E a ebonite uma carga negativa. E a ebonite e o enxofre? A ebonite vai ser positiva e o enxofre positivo. E assim sucessivamente, tá? Então essa é a série para você saber quem adquire carga positiva e quem adquire carga negativa. Mas os primeiros sempre é carga negativa. Quem está do lado esquerdo, se esfregar do lado direito, sempre do lado esquerdo vai ser positiva e do lado direito negativa. Tudo bem? Então isso é a série triboelétrica. Essa palavra tribo quer dizer atritar, ele vem do grego, tá bom? Os gregos que estudaram isso daí, tá bom? E é muito importante para o estudo dos condutores isolantes que a gente vai falar agora, né? Então assim, vamos falar agora dos condutores, né? A diferença, essas são umas questões que vai cair no teste de vocês lá, tá? Então presta atenção na explicação. Então eu tenho lá um metal, por exemplo, eu tenho o cobre, o metal cobre. É um metal, está na tabela periódica, né? A gente já sabe que ele conduz corrente elétrica, ele é um bom condutor. Agora, por que ele conduz? Então, por exemplo, se a gente atritar ele, né, fazer a mesma coisa, atritá-lo naquela série triboelétrica, né? O cobre, acho que eu não coloquei aqui, mas ele é um dos últimos. Não, antes do enxofre, né, tem o cobre aqui, tá bom? Tem o cobre. Então ele é um dos últimos da série lá que vai ficar negativo, né? Então quando você atrita ele, a gente já sabe se pegar lã, pegar vidro, qualquer coisa, ele vai ficar o quê? Com cargas negativas. Então ele vai ficar assim, ó, o cobre. Ele vai adquirir cargas negativas. E o interessante, ele vai adquirir em todo o corpo. Por que, professor, em todo o corpo? Porque assim, como ele tem nos seus átomos, né? Eles possuem os elétrons distante do núcleo, tudo bem, aqui vai ter um núcleo, só que a atração desses elétrons não é tão grande assim, né? Então, o que acontece? Quando você atrita só numa região aqui, ó, por exemplo, eu atritei só essa parte aqui do cobre, ó, só essa parte aqui que eu fiz o atrito, ó. Geralmente, se for um material que não é condutor, só vai ficar aqui as cargas, mas não, como é um metal que é condutor, ele vai espalhar, ou seja, então a carga, então, condutor, o que acontece com o condutor? Quando você atrita ele, a carga se espalha. Bom? Então a carga se espalha. E aí, o que acontece? Essa é a explicação. Então, se a carga se espalhar, os seus elétrons são o quê? Livres. Tá? São livres. Ou seja, eles têm uma boa movimentação, ou seja, ele se espalha. Então, você tem lá o núcleo, né? O núcleo do átomo, né? Você tem um núcleo, você tem aqui o núcleo, ó, aqui é o núcleo, eu tenho prótons e nêutrons, que é carga zero. E em volta do núcleo giram os elétrons, tá? Então, aqui está o elétron, aqui tem outro elétron. O que vai acontecer? Existe uma atração entre o núcleo e os elétrons? Lógico que existe, todo átomo existe, né? Se não existisse, nenhum átomo ia ter elétron, o elétron sempre ia sair. Mas como essa atração é pequena, né? Essa atração é pequena, se eu tiver um outro átomo aqui, o que vai acontecer? Esse elétron vai para esse outro átomo.
Aí se eu tiver outro, professor, aí ele vai para outro átomo. Então ele vai se espalhando para cada átomo. Então por isso que toda a superfície do cobre fica no final eletrizada, apesar de você se atritar só numa região. Tudo bem? Então os condutores, além de conduzir elétrons, eles também conduzem o quê? Calor também. Então por isso que quando você tem lá uma panela de ferro, né, de metal ferro, você tem lá uma panela, tá? Vou desenhar aqui, tentar desenhar uma panela, que é uma panela. Aí vamos supor que essa panela é feita de cabo de ferro, aquelas panelas velhas. Né? Não é só a panela em si que é de ferro, toda ela é de ferro. Se você deixar esquentar lá na chama, né, de um fogão, né, se você esquentar lá, ficar deixando esquentar, o que vai acontecer? Essa panela vai aumentar a temperatura, né, porque ela é de metal e metal espalha tudo, os elétrons, e vai espalhar o que também? O calor. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui para a panela, aqui para o cabo da panela, ou seja, vai ficar bem quente. Se você colocar a sua mão aqui, o que vai acontecer? Essa mão aqui tem 3 dedos, tá? O que vai acontecer? Vai queimar a mão da pessoa, porque a temperatura também está muito alta, porque ele é um bom condutor. Tudo bem? Ele é condutor térmico e elétrico, de elétrons. Mas tudo explica por causa do quê? Dos elétrons que tem uma atração fraca, né? A atração então é fraca entre o núcleo e os elétrons, tá bom? Então faz com que esse elétron fique livre, né? Fique livre para ir para outros átomos, tudo bem? E aí espalha tudo, tá bom? Agora, o que são os isolantes, né? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o exemplo que eu tinha falado do vidro, né? O vidro, quando você esfregar o vidro, ele vai adquirir cargas também, né? Então você tem lá um bastão de vidro. Vamos supor que você esfregue só aqui nessa região, né? Então depois de um tempo, o vidro vai ficar com cargas positivas só nessa região aqui. Então, professor, o que vai acontecer com o isolante? Então não se espalha as suas cargas? Não, tá? Então, ao atritar, aqui as cargas ficam presas, ou seja, elas se conservam. Elas se conservam, tá? Então elas ficam, as cargas, né, em si, né? No caso aqui é carga positiva, né? As cargas ficam presas. Ou seja, entre aspas, presas, né? Ou seja, por que acontece isso, né? Acontece porque, vamos fazer um átomo aqui de novo, ó. Você tem um núcleo, nesse núcleo tem nêutrons e prótons, que é carga positiva, e aqui são os elétrons. O que vai acontecer? A atração dos isolantes, esses materiais isolantes, os elétrons são mais atraídos pelo núcleo. Então ele não tem força para sair dele, de um átomo, e ir para outro átomo, né? Não tem força, então esse evento aqui não acontece tanto, acontece, mas é bem pouco. Então por isso que eles chamam de isolantes. Então por isso que, por exemplo, quando eles descobriram isso, que os condutores, uma panela, se fizer toda ela de ferro, vai queimar a sua mão, o que eles fizeram? Aí fizeram uma panela mais moderna, né? Só que com cabo de borracha ou cabo de plástico. Por quê? Porque esses elementos são o quê? Isolantes. Isolantes. Por que eles são isolantes? Porque seu elétron não consegue sair do átomo e ir para o outro. Por quê? Porque existe uma forte atração. Aqui, então aqui tem uma forte atração. Tá bom? Enquanto que nos condutores, né, a atração é fraca. Por isso que o elétron se movimenta. Então, essa é a diferença principal, né, entre os isolantes e os condutores, tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né, por que os condutores, então você tem um monte de condutores. Existem supercondutores? Não há uma perfeição de um supercondutor com o elétron todo, porque se existissem supercondutores, pensa comigo que não precisaria mais de fio ligado na tomada para conduzir os elétrons iam ficar conduzindo, por que eles param às vezes de se movimentar? Porque existe uma resistência entre um átomo e o outro, tá? Tudo bem? Então por causa disso. Existem também superisolantes? Também não. Eles são muito bons, mas no caso a borracha, o vidro, o plástico são isolantes, né? O isopor, né, que a gente usa para, por exemplo, quando você quer tomar uma cerveja ou um refrigerante, aí você coloca numa garrafa, né, que ela é térmica. Por que ela é térmica? Porque ela possui materiais isolantes que faz com que o líquido permaneça com a temperatura constante. Sei lá, você tirou da geladeira, lá a cerveja está a 3 graus Celsius, aí você vai para a praia.
Como tem materiais isolantes que não deixa conduzir o calor, porque o isolante é a mesma coisa que os condutores, além de não conduzir elétrons, também não conduz o calor também, tudo bem? Então quando você chegar lá na praia, depois de 2 horas que você está lá na praia, você vai beber uma, né? 2 horas, o que vai acontecer? Beber Coca-Cola, né? Ou cerveja, né? Vai estar praticamente na mesma temperatura, lógico, se não ficar aberta a tampa, né? Então olha quanta utilidade tem, né, essa teoria dos isolantes, né? A gente usa na nossa vida pessoal, né? Então é importante. E os condutores, onde é mais usados? Por exemplo, fio elétrico de casa, que é feito do quê? De cobre, os fios. Por quê? Ele conduz bem corrente elétrica, a condutibilidade dele é grande porque ele tem bastante elétrons, os elétrons a atração é fraca entre o núcleo, então ele transmite para um átomo para o outro de cobre. Então vai para esse átomo de cobre, depois sai o elétron, vai para esse átomo de cobre, e o elétron se movimenta. O movimento ordenado de elétrons é o que a gente chama do quê? De corrente. Uma corrente do quê? Elétrica. Tá bom? Então isso acontece com os condutores. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar. Então assista esse vídeo da aula 2, da aula 1 que eu já passei, lá no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque a atividade 1 que vai ser fornecida na semana que vem, dia 16, né, até o dia 20, vocês vão ter mais ou menos uma semana, 10 dias para fazer, né? Eu vou pedir para entregar depois de lá para o dia 23. Então resolva essas questões aí que está abordando essa ideia aqui que eu falei agora. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. E tenha bons estudos e a gente se vê por aí. Até mais.